Aqui está a verdade incômoda sobre a qual quase ninguém fala. Este sedã de luxo, que custa cerca de 80 mil euros e é equipado com bancos massageadores e 47 opções diferentes de iluminação ambiente, será pouco mais que sucata em 15 anos. Enquanto isso, um Lexus LS 400 de 1995 com mais de 480 mil quilômetros rodados ainda dá partida na primeira volta da chave, como se estivesse rindo de todo o princípio da transitoriedade planejada. Os sedãs de luxo atuais são projetados para impressionar você durante o aluguel, condução suave, telas digitais, infinitas opções. Mas, quando a garantia expira, muitos começam a se deteriorar silenciosamente. Isso não é um acidente, mas parte de um sistema criado para pressioná-lo constantemente a comprar novos. Mas essas 12 verdadeiras lendas, sobre as quais falaremos em breve, vêm de uma época em que os engenheiros ainda eram obcecados pela longevidade. Elas foram superprojetadas para durar décadas, muitas vezes com pouco mais do que trocas de óleo e manutenção. Esses veículos são raros hoje em dia, e é exatamente por isso que vale a pena examiná-los mais de perto agora. Número 12. Mercedes-Benz W140 Classe S, construído entre 1991 e 1998. Começamos com o verdadeiro ápice da excelência automotiva. O W140 não era apenas um carro, era uma mensagem da Mercedes-Benz para o mundo inteiro. Quando foi lançado em 1991, seu desenvolvimento teria custado mais de 1 bilhão de euros, e cada centavo investido em precisão inquestionável. Este veículo foi construído com tolerâncias de fabricação encontradas apenas em carros de alta tecnologia alemães, e não em sedãs de luxo. Estamos falando de portas de fechamento automático que se fecham com a precisão de um cofre, vidros duplos para silêncio interno absoluto e vãos tão estreitos que você quase precisaria de um micrômetro para medi-los. Sob o capô maciço, a Mercedes oferecia de tudo, desde um sedoso motor de 6 cilindros em linha de 3,2 litros até o lendário V12 de 6 litros com cerca de 389 cavalos de potência. Mas o desempenho não era o objetivo. O objetivo era a perfeição, construir um carro que simplesmente não quebrasse. E eles conseguiram. Muitos W140 rodam mais de 480 mil quilômetros sem problemas, muitas vezes ainda em uso diário, da Alemanha ao Oriente Médio. Claro, se um W140 quebrar, a conta da oficina pode ser dolorosa. Mas raramente quebra. Comparado a um Classe S moderno, onde a substituição da suspensão a ar pode facilmente custar 5 mil euros, os custos de manutenção desta velha senhora de repente parecem quase modestos. No mercado de usados, você pode encontrar exemplares sólidos por entre 8 mil e 25 mil euros, dependendo do motor e do estado de conservação. O W140 não era apenas um meio de transporte, era um monumento a uma época em que os engenheiros ainda tinham a palavra final. E acredite em mim, se você acha isso impressionante, ficará surpreso com o que o Japão estava fazendo na mesma época. Número 11. Lexus LS 400, construído entre 1989 e 2000. E agora viajamos para o Japão, para o carro que abalou todo o mundo dos sedãs de luxo. O primeiro Lexus LS 400 foi a resposta da Toyota à Mercedes e à BMW, mas com uma missão, não apenas acompanhar, mas superar. Quando a Toyota decidiu criar sua própria marca de luxo, não se tratou de experimentação. Eles desmontaram os modelos de luxo alemães até o último parafuso, estudaram-nos meticulosamente, e então se fizeram uma única pergunta: como podemos tornar isso melhor, mais durável e mais silencioso? O resultado foi um projeto de desenvolvimento que custou mais de 1 bilhão de euros e exigiu 6 anos de testes meticulosos. O V8 de 4 litros resultante funcionou tão bem que os engenheiros colocaram uma taça de champanhe na tampa de válvulas durante os testes, e ele permaneceu intacto. Com 250 cavalos de potência e um coeficiente de arrasto de 0,29, o LS400 era mais aerodinâmico do que muitos carros esportivos de sua época. Mas a verdadeira obra-prima residia no invisível: chicotes elétricos projetados para durar um quarto de século, carrocerias soldadas a laser e um controle de qualidade tão rigoroso que os primeiros modelos LS400 apresentavam menos defeitos de fabricação do que relógios de luxo. Os fatos falam por si. Muitos desses sedãs chegam a 800 mil quilômetros sem esforço, muitas vezes com nada além de manutenção programada. O dono do lendário LS400, com 1 milhão de quilômetros, só precisou trocar o alternador e a bomba d'água uma vez, nada mais. Hoje, exemplares bem conservados podem ser encontrados por entre 4.600 e 14 mil euros, e ainda são considerados praticamente indestrutíveis.
Os modelos Lexus modernos podem parecer impressionantes, mas seus componentes eletrônicos costumam envelhecer mais rápido que um smartphone. O LS400 original, por outro lado, envelhece como um bom vinho. E acredite, esse nem era o sedã mais robusto desta lista. Número 10. BMW i38 Série 7, construído entre 1994 e 2011. É aqui que os puristas da BMW se tornam sentimentais, e por um bom motivo. O i38 marcou o fim de uma era, antes que a marca se apaixonasse por um mar de eletrônicos, menus e-drive e complexidade excessiva. Este modelo personificava o auge do luxo analógico da BMW, perfeitamente equilibrado, projetado com precisão e ainda mecanicamente compreensível o suficiente para que um mecânico experiente pudesse fazer a manutenção sem precisar de um diploma em ciência da computação. Sob o capô, a BMW oferecia de tudo, desde o praticamente indestrutível motor de 6 cilindros em linha de 2,8 litros até o majestoso V12 de 5,4 litros do 750iL, que entregava cerca de 322 cavalos de potência. Este motor funcionava tão suavemente que até mesmo os modernos motores de 8 cilindros só podem sonhar com ele. A qualidade de construção era de um nível raramente encontrado hoje, espessas camadas de tinta, painéis de carroceria sólidos e um interior que ainda exala uma sensação de luxo mesmo depois de mais de 20 anos. Esses carros não eram simplesmente montados, eles eram criar. É claro que um i38 precisa de mais cuidados do que um Lexus LS400. O sistema de arrefecimento tem vida útil limitada, os vidros elétricos eventualmente falham e quem opta pelo V12 está essencialmente mantendo dois motores de 6 cilindros em linha ao mesmo tempo. Mas o coração do carro, motor, transmissão e chassi, é praticamente indestrutível com a manutenção adequada. Na comunidade BMW, exemplares com mais de 480 mil quilômetros rodados não são incomuns. Um 740i bem conservado hoje custa entre 5.600 e 11.200 euros, enquanto o 750iL V12 custa entre 7.400 e 16.800 euros, um verdadeiro material para entusiastas. Comparado a um Série 7 moderno, onde até o freio de estacionamento eletrônico pode custar uma pequena fortuna, o i38 quase parece uma obra-prima financeira. Mas espere, o nono lugar vai te surpreender ainda mais. Número 9. Honda Legend, conhecido na América do Norte como Acura RL, construído de 1996 a 2004. Estamos falando de um carro extremamente subestimado. Enquanto todos elogiavam o Lexus LS400 ou o Mercedes Classe S, a Honda construía discretamente um sedã de luxo cuja confiabilidade faria até relógios suíços passarem vergonha. Os japoneses vinham aprimorando continuamente a série Legend desde 1985, e, com a segunda geração, criaram um veículo que hoje quase merece o status de cult. Em seu coração, estavam V6 de 3,5 litros, produzindo entre 211 e 225 cavalos de potência, dependendo do mercado, acoplado a uma transmissão automática de 5 marchas ou a uma automática de 4 marchas extremamente suave, impressionantemente suave até mesmo para os padrões atuais. Mas a verdadeira magia estava na dirigibilidade. A Honda aperfeiçoou a distribuição de peso e, em algumas versões, até ofereceu direção nas 4 rodas, uma tecnologia que conferia ao carro características de curva que lembravam as de um esportivo. A qualidade de construção era típica da Honda, tudo se encaixava perfeitamente, sem chocalhos, sem rangidos, e os materiais envelheciam graciosamente. E a melhor parte? Esses carros simplesmente não quebram. Modelos com mais de 400 mil quilômetros não são exceção, muitos deles ainda com seus principais componentes originais. Problemas típicos? Quase nenhum. Talvez um motor de arranque ou algumas buchas de borracha depois de 320 mil quilômetros, só isso. No mercado de usados, você pode encontrar exemplares bem conservados por entre 3.800 e 9.300 euros, o que é quase ridiculamente barato considerando o que você recebe por eles. Os modelos modernos da Acura podem ter mais telas, mas seus componentes eletrônicos envelhecem mais rápido que um smartphone. O antigo Legend, por outro lado, provavelmente durará mais que sua hipoteca. Mas espere, quando você vir o que os alemães construíram quando realmente quiseram dar o seu melhor, você entenderá por que o 8º lugar é tão especial. Número 8. Audi A8 D2, construído entre 1994 e 2002. O primeiro A8 foi a poderosa demonstração de superioridade técnica da Audi, uma declaração que fez toda a classe de luxo se levantar e prestar atenção.
Foi o primeiro veículo de produção do mundo com um chassi Space Frame feito inteiramente de alumínio, o chamado Audi Space Frame, ASF. Este design reduziu o peso em quase 220 kg em comparação com uma estrutura de aço comparável. O resultado: menos massa, melhor dirigibilidade, menor consumo de combustível e significativamente menos estresse em todos os componentes. Uma obra-prima da engenharia alemã, acondicionada em uma carroceria sóbria e elegante. Sob o capô, você podia escolher entre um V6 de 2,8 litros com cerca de 174 cavalos de potência e o magnífico V8 de 4,2 litros, que produzia 300 cavalos de potência e soava como um trovão distante sobre os Alpes. A tração integral 4 era padrão na maioria dos mercados, e, com mau tempo, tornava o A8 um carro que fazia até os sedãs esportivos parecerem pálidos. O interior? Um Audi clássico, minimalista, feito com precisão e de tão alta qualidade que muitas vezes envelhece melhor do que muitos cockpits desorganizados de carros de luxo modernos. Claro, até mesmo este pioneiro tem suas peculiaridades. Os modelos A8 anteriores eram propensos a problemas elétricos, e qualquer pessoa que precise consertar uma carroceria de alumínio certamente precisará de um especialista em soldagem de alumínio. Mas o trem de força em si é considerado praticamente indestrutível. O V8 de 4,2 litros é famoso por atingir facilmente mais de 480 mil quilômetros com trocas de óleo regulares. Exemplares bem conservados podem ser encontrados no mercado de usados hoje por entre 4.600 e 11.200 euros, um preço impressionante, considerando que os modelos A8 modernos podem consumir orçamentos inteiros apenas para substituir o sistema MMI ou a suspensão a ar. E a parte fascinante? Este titã alemão nem é o carro mais durável desta lista. Número 7. Infiniti Q45, construído entre 1989 e 2006. Eis que surge um dos sedãs de luxo mais subestimados já construídos. Quando a Nissan fundou a Infiniti, uma marca de luxo, para competir com a Lexus no final da década de 1980, enfrentou um desafio enorme, pois a Lexus tinha acabado de lançar o LS 400 perfeito. Então, a Nissan decidiu não copiar, mas sim superar. O resultado: o Infiniti Q45, especialmente a primeira e a segunda gerações, de 1989 a 2011, um veículo que combinava potência, estilo e durabilidade de uma forma fascinante. Sob o capô diferenciado, havia um motor V8 de 4,5 litros, produzindo entre 278 e 340 cavalos de potência, dependendo do ano do modelo, significativamente mais do que o Lexus LS 400. Mas o Q45 não era um imitador. Tinha seu próprio caráter, mais esportivo, mais determinado, com tração traseira que o tornava um verdadeiro carro para dirigir em estradas sinuosas. Ao mesmo tempo, permanecia profundamente enraizado na filosofia japonesa de confiabilidade e perfeição. A qualidade de construção era excepcional, cada detalhe parecia bem pensado, cada material, de alta qualidade. E quando se trata de confiabilidade, o Q45 está em uma categoria à parte. Muitos exemplares ultrapassam facilmente 480 mil quilômetros sem precisar abrir o motor ou a transmissão. O lendário VK45 de V8 é considerado praticamente indestrutível, trocas regulares de óleo e manutenção do líquido de arrefecimento são suficientes para mantê-lo funcionando para sempre. Problemas típicos? Quase ridiculamente pequenos, talvez um regulador de janela quebrado ou algumas buchas de suspensão após 30 mil quilômetros. E a melhor parte? Você pode comprar um Q45 perfeitamente conservado hoje por apenas 2.800 a 7.500 euros, o preço de um carro compacto usado, mas com um V8 que faz os carros de luxo modernos parecerem antigos. A maioria dos entusiastas de carros ainda nem reparou no Q45. Mas acredite, esses sedãs são futuros clássicos. E se você acha que o V8 te impressiona, espere até ver o que o sexto motor tem a oferecer, vai te deixar sem palavras. Número 6. Jaguar XJ6 e XJ8, construídos entre 1994 e 2003. Um Jaguar em uma lista de confiabilidade? Parece loucura, não é? Mas ouça, as gerações X300 e X308 marcam um período extraordinário na história da Jaguar, uma época em que, apesar de ter sido adquirida pela Ford, a marca finalmente ganhou acesso ao verdadeiro controle de qualidade sem perder seu caráter britânico clássico. Esses modelos não são os típicos Jaguars antigos com caprichos. Eles são construídos com precisão, lindamente esculpidos e sim, realmente, surpreendentemente confiáveis.
O X300, fabricado de 1994 a 1997, contava com o lendário motor AJ16 de 6 cilindros em linha, produzindo 245 cavalos de potência, um motor tão suave que mal se ouvia. Em seguida, veio o X308, de 1997 a 2003, com o novo AJ V8 de 4 litros, produzindo cerca de 290 cavalos de potência. Ambos os motores foram considerados sólidos e exaustivamente testados, uma expressão que você nunca associaria a Jaguar antes. Graças à influência da Ford, finalmente havia eletrônicos confiáveis, componentes mais robustos e qualidade de construção significativamente melhorada. Claro, eles não são perfeitos, não são um Lexus LS400. O sistema de arrefecimento precisa de atenção, a transmissão automática precisa de óleo novo e, ocasionalmente, surgem problemas elétricos se a manutenção for negligenciada. Mas a essência permanece, a mecânica é robusta. Há muitos modelos XJ com mais de 320 mil quilômetros rodados que ainda funcionam perfeitamente se forem bem cuidados. No mercado de usados, você encontra exemplares belíssimos por preços entre €4.600 e €14.400, um preço absurdamente baixo para um dos sedãs mais elegantes já projetados, e ao mesmo tempo, um exemplo da cultura automotiva britânica com uma longevidade impressionante. Os Jaguars modernos podem ser lindos, mas podem causar dores de cabeça após o término da garantia. Por outro lado, esses X300 e X308 mais antigos, eles são reparáveis, charmosos e mais fiéis do que você imagina. E se você gostou do ranking até agora, inscreva-se agora, porque em breve teremos ainda mais carros de luxo subestimados, máquinas lendárias e dicas privilegiadas que o mercado não percebeu. Acredite, o que vem a seguir, em quinto lugar, vai te surpreender. Número 5. Toyota Crown Majesta, construído entre 1991 e 2009. É hora de falar sobre um carro que quase ninguém na Europa conhece, o Toyota Crown Majesta. Este modelo era o carro-chefe da Toyota no mercado japonês, o sedã de luxo definitivo, por assim dizer, se a Toyota nunca tivesse precisado provar que poderia impressionar os americanos. A série Crown existe desde 1955, mas as versões Majesta das décadas de 1990 e 2000 personificaram o auge da engenharia japonesa. Confiabilidade inquestionável, acabamento primoroso e tecnologia que não apenas impressiona, mas ainda funciona décadas depois. Sob o capô, dependendo do modelo, havia um motor de 6 cilindros em linha, suave como seda, ou um potente V8 de 4,0 litros, produzindo oficialmente 276 cavalos de potência, um limite artificial imposto pelas regulamentações japonesas. Na realidade, muitos Majestas entregavam consideravelmente mais. Esses motores compartilhavam a base com o lendário motor do Lexus LS400, o que por si só diz muito sobre sua durabilidade. A qualidade de construção era excepcional, couro que melhora com o tempo, controles que continuam macios mesmo depois de 300 mil quilômetros e interiores sem o menor ruído, típico da Toyota, mas perfeito. O mais impressionante? Muitos Crown Majesta sobrevivem facilmente a mais de 400 mil quilômetros, e não como reis de garagem, mas no duro dia a dia dos táxis no Japão, um dos ambientes operacionais mais exigentes de todos. Se um carro sobrevive lá, sobreviverá em qualquer lugar. Problemas comuns? Nem vale a pena mencionar. Talvez algumas buchas de suspensão após 60 mil quilômetros, mas o sistema de transmissão em si é considerado praticamente imortal. Os exemplares importados custam entre 7.400 e 19.900 euros, dependendo do estado e do ano de fabricação, e sim, eles têm volante à direita. Mas o que você ganha é um pedaço da história automotiva de uma época em que a Toyota fabricava carros superdimensionados, simplesmente porque podia. E o mais surpreendente? Mesmo esta lenda japonesa não é o veículo mais robusto desta lista, o que vem a seguir estabelece novos padrões de indestrutibilidade. Número 4. Mercedes-Benz W124 Classe E, construído entre 1984 e 1997. Se o Classe SW140 simbolizava a capacidade da Mercedes de construir o sedã de luxo definitivo, o W124 era a prova de que essa engenharia rigorosa também era possível em um sedã comum. Lançado em 1984 e aperfeiçoado ao longo de uma década, até 1997, ele ainda é considerado o último modelo da Mercedes verdadeiramente superdimensionado, de uma era antes dos contadores dominarem o mercado, antes das colaborações diluírem a essência da marca e antes da transitoriedade planejada se tornar a norma.
A linha de motores era gigantesca, do econômico motor a diesel de 4 cilindros, que conquistou milhões de clientes, ao lendário 6 cilindros em linha de 3,2 litros com 217 cavalos de potência. E então, é claro, os insanos i560 AMG, com potências entre 322 e 381 cavalos, verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Mas, independentemente do motor escolhido, a filosofia permanecia a mesma: construir para durar para sempre. A prevenção contra a ferrugem era excepcional, as folgas eram mínimas e cada peça foi projetada com redundância e durabilidade, como se esperassem que esses carros ainda estivessem funcionando daqui a 100 anos. E, de fato, muitos W124 já ultrapassaram a marca de 800 mil quilômetros, alguns até mais de 1 milhão de quilômetros, especialmente as versões a diesel, que ainda são usadas como táxis na África e no Oriente Médio. Este é o teste de resistência definitivo. Quando um carro de 30 anos rende dinheiro todos os dias, sob o sol escaldante e em estradas ruins, você sabe que os engenheiros da época criaram algo especial. No mercado de usados, bons exemplares variam de 4.600 euros a 14.400 euros, enquanto versões AMG bem conservadas custam facilmente de 30 mil euros a mais de 50 mil euros. Os classes E modernos podem parecer mais elegantes e tecnologicamente avançados, mas também o levarão à beira da ruína mais rapidamente quando a garantia expirar. Mas e o W124? Ele sobreviverá a você, aos seus filhos, e provavelmente aos seus netos também. Mas acredite, os próximos 3 sedãs são ainda mais resistentes. Número 3. Volvo 940 e 960, construídos entre 1990 e 1998. É hora de falar sobre a verdadeira indestrutibilidade escandinava. Enquanto outros fabricantes se perdiam em prêmios de design e batalhas por potência, a Volvo silenciosamente construía carros com um único objetivo: sobreviver em tudo. Os modelos 940 e 960 foram o ápice da plataforma clássica de tração traseira, aprimorada ao longo de décadas até se tornar praticamente imortal. Esses veículos não eram extravagantes nem velozes, mas eram construídos como cofres suecos, sólidos, intransigentes, honestos. O 940 geralmente vinha com um motor de 4 cilindros de 2,3 litros, que, dependendo da versão, produzia entre 14 e 155 cavalos de potência, enquanto o 960 contava com um motor de 6 cilindros em linha de 3,0 litros, extremamente suave, com 204 cavalos de potência. Mas o desempenho nunca foi o objetivo aqui. O objetivo era a longevidade. Esses motores eram generosamente dimensionados, com componentes superfortes e intervalos de manutenção tão tolerantes que quase dava a impressão de que durariam para sempre, mesmo sem manutenção. Por favor, não tente fazer isso de qualquer maneira. A carroceria era feita de aço galvanizado, com um tratamento de proteção contra a ferrugem tão completo que, mesmo depois de 3 décadas, muitos Volvos ainda têm chapas metálicas brilhantes, enquanto outros já se desintegraram há muito tempo. E agora a coisa fica louca: Volvos com 800 ou 900 mil quilômetros não são uma sensação, são a norma. Na Suécia, é mais provável encontrar um exemplar com alta quilometragem do que um com menos de 300 mil quilômetros, porque ninguém desiste desses carros. Problemas típicos? Talvez um aquecedor ou alguns suportes de chassi, só isso. O motor e a transmissão, por outro lado, praticamente feitos para durar. Um 940 ou 960 bem conservado custa entre 2.800 euros e 7.500 euros hoje em dia, o que é quase absurdamente baixo, considerando que você está comprando um carro que provavelmente durará mais que todos os outros do lote. Os Volvos modernos podem ser bonitos, seguros e tecnicamente impressionantes, mas seus componentes eletrônicos costumam envelhecer mais rápido do que você imagina. Os antigos 940 e 960, por outro lado, são veículos de geração, construídos para durar décadas. E antes de chegarmos às 2 últimas posições, se você está gostando desta lista, clique em curtir e, se já teve uma dessas lendas, compartilhe sua história nos comentários, eu leio todos. Agora estamos na reta final e, acredite, o segundo e o primeiro lugares vão realmente te surpreender. Mas primeiro, número 2, Lexus GS 300 e GS 400, construídos entre 1997 e 2005. Esta segunda geração do Lexus GS ainda recebe muito pouco reconhecimento hoje em dia, e isso é quase um crime.
Enquanto o mundo adorava o LS400, a Lexus demonstrou com o GS que não só conseguia construir conforto, mas também um verdadeiro sedã esportivo que oferecia prazer ao dirigir e confiabilidade absoluta. O GS300 ostentava o lendário 6 cilindros em linha 2JZ sob seu elegante capô, sim, o mesmo motor do Toyota Supra, famoso no cenário de tuning por sua durabilidade excepcional e construção praticamente indestrutível. O GS400 levou isso a um novo patamar, um V8 de 4,0 litros com 300 cavalos de potência, que na época fazia até os modelos mais potentes da BMW parecerem antiquados. Mas o desempenho era apenas o começo. Com distribuição de peso quase perfeita de 50-50, tração traseira e um chassi preciso, o GS oferecia uma dirigibilidade pura, tudo isso sem sacrificar um pingo da lendária confiabilidade da Toyota. A qualidade de construção era simplesmente impressionante, materiais mais refinados do que os do BMW Série 5 da época, fabricação mais precisa do que a do Mercedes Classe e uma atenção aos detalhes que há muito havia sido sacrificada em prol da redução de custos na Alemanha. A durabilidade nem vale a pena mencionar. O motor 2JZ é conhecido mundialmente por sua capacidade de atingir mais de 800 mil quilômetros, muitas vezes com apenas trocas de óleo e manutenção regular. O V8 FE do GS400 é igualmente indestrutível. Esses carros rodam 500 mil quilômetros e depois funcionam como se tivessem acabado de ser amaciados. Problemas típicos? Quase ridiculamente pequenos, talvez um motor de arranque ou uma bobina de ignição depois de décadas. Transmissão, diferencial, chassi? Praticamente eternos. E o melhor de tudo, por 4.600 a 11.200 euros, você ainda pode obter exemplares bem conservados hoje em dia que valem cada centavo. Os sedãs esportivos modernos podem ser mais rápidos e ter mais telas, mas em 15 anos estarão na oficina com problemas eletrônicos, enquanto o antigo GS continuará funcionando estoicamente. E agora chega o momento que você estava esperando, o rei indiscutível da indestrutibilidade, o número 1 da nossa lista. Número 1, Honda Accord V6, construído entre 1998 e 2002. Um Honda Accord no topo de uma lista de luxo e confiabilidade? Exatamente, e por um bom motivo. Esta geração do Accord representa algo que está quase extinto hoje em dia, luxo acessível aliado à engenharia de ponta. Sem emblemas de prestígio, sem glamour exagerado, apenas qualidade honesta e intransigente. O Accord desta era representou a Honda no auge de sua perfeição em engenharia, antes que medidas de corte de custos e plataformas simplificadas começassem a diluir a alma da marca. Sob o capô, havia um motor V6 de 3,0 litros, produzindo entre 200 e 240 cavalos de potência, dependendo do mercado e do ano do modelo. Ele estava alojado em uma carroceria de proporções elegantes, com um interior que transmitia uma qualidade surpreendentemente alta. Cada detalhe, cada costura, cada botão foi criado para durar décadas. Oficialmente, o Accord não era um carro de luxo, mas sua qualidade de construção, a escolha de materiais e a suavidade rivalizavam facilmente com os verdadeiros modelos de luxo da época, só que custava metade do preço e durava o dobro. E os números confirmam, os Accords desta geração com mais de 640 mil quilômetros rodados não são exceção, são a norma. O motor e a transmissão são considerados praticamente indestrutíveis, desde que você troque o óleo regularmente, substitua a correia dentada e faça manutenções simples. A carroceria dificilmente enferruja, o interior permanece resistente e até a pintura resiste ao teste do tempo melhor do que na maioria dos carros premium. Sim, as primeiras transmissões automáticas V6 ocasionalmente apresentavam problemas, mas a Honda reconheceu isso, estendeu a garantia e corrigiu o problema. Além disso, esses veículos são praticamente imortais. Hoje, você pode encontrar exemplares impecáveis por preços entre 2.800 euros e 6.500 euros, um preço incrível, considerando que você está adquirindo um sedã que provavelmente terá um desempenho confiável por décadas. Os Accords modernos podem ser mais confortáveis e tecnologicamente avançados, mas com seus motores turboalimentados, transmissões CVT e componentes eletrônicos sensíveis, eles não envelhecem tão bem. O Accord V6 de 1998 a 2002 é mais do que apenas um carro, é um símbolo do que acontece quando os engenheiros têm a palavra final. Um clássico que sobreviverá não só a você, mas provavelmente também aos carros dos seus netos. Esta é uma cápsula do tempo de uma época em que a Honda construía carros para durar para sempre, envoltos em um design que ainda parece elegante, é confortável e ainda oferece potência mais do que suficiente no trânsito real.
E aí está 12 lendas que provam que moderno não automaticamente melhor do blindado W140 ao imortal Accord. Esses sedãs demonstram o que acontecia quando os engenheiros ainda estavam no comando e a durabilidade era mais importante que o marketing. Claro, os sedãs de luxo de hoje são impressionantes, repletos de tecnologia, mais rápidos, mais inteligentes, mais conectados. Mas sejamos honestos, a maioria deles nunca chegará aos 20 anos. Problemas eletrônicos, custos de reparo exorbitantes e valores residuais em declínio matam muitos deles precocemente. Mas esses 12 clássicos? Eles continuarão funcionando, brilhando e provando que a verdadeira qualidade nunca morre. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e não deixe de conferir nosso próximo vídeo sobre SUVs que simplesmente não desistem, os irmãos robustos e todo o terreno dessas lendas. Obrigado por assistir, e lembre-se, o verdadeiro luxo é o carro que ainda funciona quando todos os outros já desistiram há muito tempo.